Assim que alguém chega, instala-se em alguma rua, mas antes das primeiras 24 horas, discute com o vizinho. A semana nem sequer terminou e já houve tantas discussões que ele resolve se mudar. Talvez encontre a próxima rua vazia porque todos já brigaram com os vizinhos e se mudaram. Nesse caso, o novo morador se instala. Se a rua está cheia, vai para mais longe. Contudo, ainda que fique, não fará diferença. Com certeza não demorará para acontecer outra briga, levando-o a seguir em frente mais uma vez. Finalmente ele se mudará para a periferia da cidade e construirá uma nova casa. Pois veja, é fácil construir aqui. Você só tem de pensar em uma casa e ela aparece. É assim que a cidade continua crescendo. Esse daqui é um trecho do livro O Grande Divórcio, do escritor Lewis. Esse livro não é sobre urbanismo, mas eu gosto muito, muito desse livro. É o meu livro preferido, porque essa descrição da cidade dele se assemelha muito com muitas cidades brasileiras, principalmente Muriaé. Quando eu morava em Muriaé, eu morava num bairro muito ruim, assim, no sentido de que você não tinha opção de lazer lá. As casas eram muito coladas umas nas outras, eram muito bagunçadas, era tipo um caos estético. E tinha confusão lá na rua todo mês, basicamente toda semana praticamente. Mas tem uma parte aqui no trecho que eu li, que o Lewis conta que nessa cidade você só precisa pensar em uma casa e ela aparece. E é por isso que essa cidade é tão bagunçada, porque tudo que a galera pensa, a galera cria. E eu pensei, caraca, isso parece muito o Brasil, porque no Brasil a gente não é de planejar os bairros ou as cidades antes de construir, ou as casas. Aqui é muito comum a pessoa ir construindo, fazendo puxadinho, aí cria uma coisa aqui, outra ali, e quando você vê o resultado final, aquele caos estético, que se assemelha muito com a descrição do livro do Lewis, que é aquela cidade infinita, toda cinza, triste, você não vê ninguém nas ruas, que é muito estranho, porque é quase um paradoxo, né? Uma cidade tão grande, mas você não vê ninguém na rua. É porque o povo não suporta a própria cidade que ele construiu. E você vê que isso acontece aqui no Brasil. E acontecia lá em Muriaé, quando eu morava lá. E muitas cidades que eu já morei também eram assim. Eu tô citando Muriaé porque é o melhor exemplo que eu consigo pensar agora. No livro, o Lewis também comenta que essa cidade é muito cinza. E Muriaé, se você pegar uma foto também do Google Maps e olhar por cima, ela também é uma cidade cinza e quente, por causa, acredito, por vários fatores. Mas a maioria das casas lá tem um telhado metálico, que é aquele telhado cinza. E se você for no terraço de uma dessas casas, você sente o vapor vindo do telhado. É muito quente, eu tenho certeza que isso também influencia na temperatura da cidade. Você não vê árvores lá, tipo, é tudo marrom, tem poeira nas ruas, terra, mas enfim. É muito estranho. Nesse livro aqui, o Lewis também descreve que as pessoas elas não têm noção da sua volta, elas não têm uma percepção da realidade do local onde elas estão. Tipo, é um local bagunçado, feio, caótico. Tá todo mundo triste, mas ninguém se dá conta. E eu era assim antes de perceber essas questões urbanísticas do Brasil, esse caos estético, sabe? Parece que você não... Sabe, você vê fotos assim de países de primeiro mundo, você fica assim, nossa, que maneiro, que legal. Mas você não pensa, você não raciocina e pensa, pô, velho, por que eu sempre acho lá fora maneiro e não acho o Brasil maneiro? Não é que o Brasil não é maneiro, o Brasil é um país lindo, se você olhar no sentido natural das coisas, mas no sentido urbano, que é onde o brasileiro encosta o dedo, é uma merda, porque fica sempre bagunçado, não tem planejamento de nada. Ah, Laura, mas tem planejamento sim, sei lá, olha lá Monte Verde, ah, olha lá Ouro Preto, ah, olha lá Campos do Jordão, ah, olha lá Gramado. São sempre exceções, sabe? A maioria das cidades brasileiras não são assim. Se você... Eu já morei, acho que em... Nossa, eu morei em várias cidades. Agora eu não consigo saber de qual quantas eu morei. Calma aí, ó. 8 cidades no total. E dessas 8 cidades que eu morei, todas não tinham planejamento urbano. Eles podem falar que tem, mas se anda nas ruas, você vê que é um caos. Não tem padronização, é tudo uma bagunça. Quando eu falo de padronização, não é nem naquele sentido perfeitinho, mas tipo, só de ter uma certa ordem, sabe? Você não vê isso, é muito difícil. Sempre tem gente que fala, ah, mas na minha cidade tem um local que é planejado, você tá mentindo. Toda cidade tem um local que é planejado, que tipo, principalmente se for um ponto histórico, mas é sempre uma minoria. E se você for uma pessoa com menos condições financeiras, você não vai conseguir desfrutar, essa é a realidade, você não vai conseguir desfrutar. Você vai numa, sei lá, na capital, ou não precisa nem ser capital, pode ser uma cidade menor, comum, assim,
Os melhores pontos da cidade são os pontos onde está afastado da população mais carente, por exemplo. Você acha que o governo vai planejar o bairro da população pobre? É só você ir num bairro simples aí, você vai ver a realidade. Não planeja, não tem planejamento urbano. Mas, enfim, acho que, cara, esse vídeo tá ficando muito aleatório, eu peço desculpa por isso, não tem roteiro nem nada. Então, 23h45 agora. Mas recomendo esse livro, O Grande Divórcio, do Leves. Até a próxima.